Sabe aquela sensação estranha de que algo mudou? Você percebe que uma pequena peça no quebra-cabeça da sua existência não se encaixa mais? É exatamente essa sensação que te invade agora, enquanto você me ouve. Respira bem fundo e fique bem tranquilo que agora eu vou te contar uma experiência. E enquanto você me ouve, sua mente relaxa, porque tudo isso tem a ver com sua realidade, e você sabe que sim. Então imagine por um instante. Imagine só, você caminhando por uma rua daquelas que parecem ter parado no tempo. Sabe aquele silêncio tão profundo que parece ter um peso, uma textura quase palpável? Um silêncio que te convida a ouvir o seu próprio ritmo interior. Perceba o ar ao seu redor, talvez um pouco úmido, com aquele cheiro característico de construções antigas, de pedras que viram muitas histórias. Seus olhos naturalmente vão olhando pelas vitrines lá longe. E a cada passo que você dá, as vitrines parecem ganhar vida, revelando detalhes que antes estavam escondidos. A cada passo você respira fundo e percebe que está mais próximo. E mais próximo. Tão profundo que você sabe que está lá. Quer muito chegar em uma delas, a última vitrine da rua, bem lá no fundo. Agora que chegou, você olha para dentro da vitrine, que está meio empoeirada, com objetos que parecem ter saído do passado. Ao olhar os objetos, talvez você sinta o aroma sutil de um livro antigo, ou a textura fria de um metal polido. Pequenos fragmentos do passado que despertam em você um sorriso nostálgico. É como se essa loja te abraçasse de um jeito tão gostoso, que parece que você sempre quis estar ali. Pare um pouco e olhe ao redor. Bem lá no fundo da loja, lá no fundo entre as sombras e a poeira dourada da tarde, um objeto emana um brilho peculiar, algo que parece pulsar com uma energia silenciosa. E conforme seus olhos se ajustam, você percebe que é um espelho antigo. Seus olhos parecem magneticamente atraídos por ele. É como se o espelho sussurrasse seu nome em um idioma que só você consegue entender. A única coisa que você consegue ver é o espelho. Uma curiosidade irresistível te impulsiona a dar mais um passo. A distância entre você e o espelho parece diminuir a cada respiração. Agora você ouve aquele sino que faz um barulhinho único, que ecoa no silêncio. Repare como esse som preenche o espaço, criando uma atmosfera ainda mais particular. E então você olha para o vendedor. Um homem de aparência gentil e familiar que faz você se sentir muito bem. Ele tem um olhar que parece entender muitas coisas, e um sorriso tão gentil que faz a gente querer sorrir junto. Então você olha para o espelho, e o vendedor sorri e acena com a cabeça como se ele já soubesse que você ia se interessar por ele. Toque a moldura do espelho, talvez você sinta uma coisa estranha nos dedos. Não é um choque, mas uma sensação diferente, como se o espelho te reconhecesse de alguma forma. Sinta a textura da madeira, talvez um pouco áspera em alguns pontos, mais lisa em outros. E de repente você sente que precisa levar esse espelho com você, como se ele já fosse seu há muito tempo. Chegando em casa, você encontra um cantinho especial para ele no seu quarto. A luz da tarde ilumina o espelho de um jeito suave. Sinta o ambiente do seu quarto, o conforto que você já conhece, e a chegada desse novo objeto. Você se aproxima e decide se olhar pela primeira vez. De primeira, é você ali, seu rosto, as feições que você vê todo dia. Mas, espere um pouco, há algo sutilmente diferente no reflexo. Uma pequena alteração, quase imperceptível, como se uma sombra tivesse dançado brevemente sobre sua imagem. Você pisca, e por um instante tudo volta ao normal, mas aquela primeira impressão fica, como uma pequena pulga atrás da orelha. Nos dias seguintes, essas pequenas diferenças começam a aparecer com mais frequência. Perceba como, sem querer, seus olhos são atraídos para o espelho. Sinta aquela curiosidade misturada com uma leve estranheza. Às vezes, seu reflexo parece mais cansado do que você se sente. Outras vezes, os olhos do espelho brilham de um jeito que não combina com o seu humor. Sinta essa pequena confusão, essa sensação de que algo não está exatamente como deveria. As coisas começam a ficar mais estranhas. Imagine aquela manhã, você se arrumando, talvez até cantarolando, mas quando você olha no espelho, ele mostra um leve desprezo, enquanto você está sorrindo. Sinta aquele pequeno susto, a surpresa. Você tenta forçar um sorriso maior, para ver se o reflexo acompanha, mas ele só imita de um jeito meio robótico. Perceba seu coração dar uma aceleradinha, a respiração ficando um pouco mais rápida. Você se afasta, tentando encontrar uma explicação lógica,
Mas a sensação não some. À noite, com a luz mais baixa do abajur, o reflexo parece ainda mais distante de você. Sinta a atmosfera do quarto mudar um pouquinho, ficando talvez um pouco mais pesada. Os olhos no espelho estão mais escuros, quase sem vida. E tem uma sombra ao redor deles que não faz sentido. Talvez você sinta um leve arrepio na nuca. Você toca o seu rosto, a pele normal sob seus dedos, mas o reflexo mostra marcas que não estão ali. Perceba como a diferença entre o que é real e o que você vê no espelho fica cada vez mais difícil de distinguir. A paranoia começa a aparecer. Sinta seus pensamentos voltando para o espelho quase que automaticamente. Aquela vontade quase incontrolável de olhar só para ver se mudou alguma coisa. E quase sempre mudou. Um jeito de mexer a cabeça que você não fez. Um olhar que não é seu. Sinta a dúvida se insinuando em seus pensamentos, como uma pequena semente que começa a brotar, te fazendo questionar a própria solidez da sua realidade. Será que eu estou ficando maluco? Ou o espelho está me mostrando algo que eu não quero ver? Uma noite você decide cobrir o espelho com um lençol, na esperança de se livrar daquele olhar esquisito. Sinta o alívio por um instante, por não ter que ver aquela imagem. Mas mesmo coberto, você sente que o espelho ainda está ali. No silêncio da noite, você ouve uns sussurros baixos vindo de trás do tecido. Tente se convencer de que é o vento, ou a sua imaginação. Mas lá no fundo você sabe que não é. O espelho está ali, esperando. Quando você sai de casa, a tensão aumenta. Perceba como as pessoas ao seu redor te olham de um jeito diferente. Ouça a voz do seu amigo, meio hesitante, dizendo que você parece diferente. Sinta suas mãos talvez ficarem um pouco suadas enquanto você se pergunta se eles estão vendo o que o espelho mostra. Será que eu estou mudando de verdade? A linha entre o que é real e o que não é começa a sumir. Chega aquela noite em que você não aguenta mais. Ao passar pelo espelho coberto, você não resiste e puxa o lençol. O reflexo que te encara agora, ele carrega seus traços, sim, mas há algo mais. Uma essência estranha, quase sombria, que te faz questionar se você realmente conhece a pessoa que está ali. Os olhos estão vazios, o sorriso é frio, como o de um estranho. Você pergunta em voz alta, quase sem querer, quem é você? O reflexo não responde. Mas o sorriso se alarga, e você sente um arrepio gelado percorrer todo o seu corpo. A partir daí, o reflexo começa a agir sozinho. Imagine essa cena. Você acorda no meio da noite, e ao olhar para o espelho, vê você mesmo de pé, com uma expressão que você não consegue entender. Sinta o pânico te invadir. Isso sou eu, ou é alguma outra coisa? A ideia de que você está perdendo a sua própria identidade se torna muito forte, te deixando apavorado, desesperado. Você decide tentar descobrir o que está acontecendo com o espelho. Você volta até a rua da loja de antiguidades, mas no lugar dela só tem uma parede de tijolos, como se nunca tivesse existido nada ali. O vendedor sumiu também, te deixando sem nenhuma pista. Em casa, você começa a pesquisar sobre espelhos mágicos, lendas antigas, e encontra uma história sobre um espelho que mostra a verdadeira essência de quem o possui, mas que também pode consumir essa essência, transformando a pessoa naquilo que ela mais teme. A lenda diz que a única saída é encarar o que o espelho revela. Mas como encarar aquilo que te causa tanto medo? Como olhar nos olhos de algo que parece estar tomando o seu lugar? Você se sente perdido, sem saber qual caminho seguir. Mas no fundo, uma pequena voz dentro de você sussurra uma resposta. A resposta está em você mesmo. Você decide encarar o espelho uma última vez, com uma coragem que você nem sabia que possuía. Com as mãos ainda tremendo um pouco, você se aproxima e olha para o reflexo. Ele está lá, quase irreconhecível, te encarando com aquele olhar vazio. Mas desta vez, ao invés de fugir ou se desesperar, você respira fundo, bem fundo, e encontra dentro de si uma força tranquila. E então, você diz tudo o que sente, todas as suas dúvidas, todos os seus medos. Você reconhece as partes de você que sempre tentou esconder, as inseguranças que te assombravam. E com cada reconhecimento, sente um peso sendo liberado. Você olha para o reflexo e diz, com uma aceitação profunda, eu aceito quem eu sou, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas qualidades. Eu me aceito. No momento em que essas palavras sinceras ecoam no quarto, algo começa a mudar no espelho. O reflexo hesita, como se estivesse sendo confrontado por uma verdade poderosa. Por um instante ele parece instável,
como uma imagem tremendo na água. E então o reflexo estende a mão dentro do espelho. Você, sentindo uma mistura de medo e esperança, estende a sua também e toca o vidro. No ponto de contato, uma luz intensa explode, preenchendo todo o quarto com um brilho quente e acolhedor. Uma onda de energia suave percorre o seu corpo, te fazendo sentir leve e conectado consigo mesmo. Quando a luz se dissipa lentamente, você olha para o espelho. Ele está vazio, não há mais reflexo. Uma sensação de paz profunda te invade. Você corre para outro espelho, um espelho comum, e se olha. Seu rosto está lá, o rosto que você conhece. Mas há algo diferente em seus olhos. Um brilho de autoconfiança, uma serenidade que antes não existia. O espelho antigo agora é apenas um objeto, sem aquela energia perturbadora. Você o guarda, talvez como um lembrete da jornada que você enfrentou e venceu. Essa experiência te mostrou que a verdadeira essência de quem você é reside dentro de você. E que aceitar todas as suas partes, mesmo aquelas que parecem sombrias, é o caminho para a liberdade e para a paz interior. A cada vez que você se olhar no espelho a partir de agora, você saberá que o reflexo é apenas uma imagem superficial. A verdadeira beleza e força estão dentro de você, em sua essência única e autêntica. E essa é uma verdade que ninguém, nem mesmo um espelho mágico, poderá jamais te tirar. Você está seguro, você está completo e você está bem. E agora, gentilmente, permita que sua percepção retorne ao aqui e agora. Seus olhos, como pétalas se abrindo ao sol da manhã, começam a despertar. Devagar, suavemente. Você sente a plena consciência de quem você é, de onde você está. Um sorriso gentil se forma em seus lábios. Você se sente revigorado, renovado, como se tivesse retornado de uma jornada mágica. E essa experiência, essa jornada que compartilhamos juntos, deixa em você uma marca profunda, uma sensação de paz que te acompanhará por todo o dia. Lembre-se daquela rua antiga, da vitrine empoeirada, do espelho misterioso e da coragem que você encontrou dentro de si para se aceitar. E agora, com essa sensação de bem-estar te guiando, você se reconecta consigo mesmo. Sua atenção está ancorada no presente, e isso te permite apreciar cada detalhe e cada momento como único e especial. E se você chegou até aqui e se permitiu vivenciar essa experiência, te convido a compartilhar. Escreva nos comentários o que você achou dessa jornada, como você se sente agora. A sua percepção é muito importante para criarmos conteúdos cada vez melhores. Permita que essa energia positiva se espalhe e convide alguém especial para vivenciar essa experiência também. E lembre-se, você está seguro. Esse é o canal Nexus Mind, conectando mentes e construindo conhecimento.